Essa é a lista 4, né, sobre história econômica e economia brasileira. Costumam-se cair 4 questões, e também é cobrado na parte discursiva. Assunto de média importância, né? Não tem a mesma importância, o mesmo peso, né, que a parte de macroeconomia e microeconomia costuma cair 6, 5 questões por área, mas é uma área bastante importante. E essa questão 1 do Enem de 2006 já começa tratando sobre a parte do lado econômico, e ele introduz aqui. Entre 1968 e 1973, a economia brasileira apresentou elevadas taxas de crescimento com baixa inflação, sendo tal período apontado como um milagre econômico. A gente fala, contribuíram para esse milagre econômico a realização de reformas tributárias, financeiras e salarial no período de 64 a 1967. Essa realização de reformas ele está referindo ao PAEG, que é o Plano de Ação Econômica do Governo. Está se referindo ao Plano de Ação Econômica do Governo, que tinha propósito de estabilização, de reforma democrática e desenvolvimento econômico. Os objetivos principais do Plano de Ação de Economia do Governo, PAEC, é acelerar esse ritmo de desenvolvimento econômico, tentar conter o processo inflacionário e, de certa forma, reduzir essas desigualdades econômicas, esses níveis econômicos regionais. E também ter uma política de investimentos que promova a oportunidade de emprego para a classe trabalhadora. Além de também, como sempre foi um problema, desde essa época até posterior, né, há os déficits na balança de pagamento. Ou seja, o item 1 é correto, né, que ele fala dessa questão do PAEG. E um comentário adicional importante, né, sobre a parte do lado econômico, é que o fim, né, se deu com o primeiro choque de petróleo, em 73. Os países produtores, eles aumentaram o preço do barril, que acabou encarecendo a produção industrial e afetou também os Estados Unidos, que era um dos principais financiadores do Brasil, enviadores de remessas, né, de dinheiro para países desenvolvidos. E com a elevação dos juros na década de 70, final da década de 70, nos Estados Unidos, os empréstimos diminuíram, reduziram, e o custo deles se elevaram, né, com o aumento da dívida. Então, o Brasil acabou tendo essa questão de pagar juros muito altos da dívida externa. E aí, com o desdobramento, né, teve essa questão de ajuste salarial, a desvalorização cambial, também a redução da poder aquisitivo da população. Nesse período, né, de 70, final da década de 60, a início da década de 70, existia sim essa questão da capacidade ociosa na indústria. E o plano de investimento também tinha essa função, né, de reduzir essa capacidade ociosa da indústria e aumentar a taxa de emprego, a quantidade de pessoas empregadas. Em 1933, a conjuntura econômica mundial era favorável em termos comerciais e financiamento, sim. Como eu disse, só em 73 que ocorreu o choque de petróleo, que culminou em toda essa crise enfrentada durante a ditadura e também
desses planos, planejamentos econômicos, como milagre econômico. E essa parte também do aumento dos juros, né, foi o que ocasionou o período posterior, que é a década perdida, né? Foi um período de crise econômica gerada pelo aumento da dívida externa. Os três itens estão corretos, né, como foi dito, né? Primeiro, segundo, terceiro, a resposta correta é o item E. Já adiantando, né, a segunda questão, diretamente conectada, né? Ele fala que a década de 1980 foi dominada pela inflação, pelo desequilíbrio externo, para os quais concorreram a elevado nível da atividade econômica em todo o período, serviço da dívida externa e a inflação herdados da década anterior, o saldo positivo da balança comercial, os projetos de investimento do período visando a completar a estrutura industrial brasileira e os juros reduzidos no mercado internacional. Então, como dito anteriormente, após a crise de 73, o choque de petróleo, os Estados Unidos teve que aumentar os juros e cortar o financiamento destinado a países desenvolvidos. E o Brasil foi diretamente afetado com a redução dos empréstimos e a elevação dos juros da dívida, que só aumentou a dívida, que aumentou a dívida externa e aumentou essa quantia que teria que ser paga, colocando o Brasil numa situação muito complicada. Por isso, nessa segunda questão, o item correto é o item B, né? E na década de 80, o serviço da dívida externa e a inflação foram herdados da década anterior. Foi esse período final do milagre econômico. A questão 3. A questão 3 já vai tratar um pouco mais da Brasil Colônia, né? Vai apresentar o texto aqui do Caio Prado Júnior. Aqui ele fala, no seu conjunto e vista no plano mundial e internacional, a colonização dos trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa comercial destinada a explorar os recursos naturais de um território virgem e proveito do comércio europeu. Se vamos à essência de nossa formação, veremos que, na realidade, nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco e alguns outros gêneros. Mais tarde, ouro e diamantes. Depois, algodão e, em seguida, café para o comércio europeu. A esse respeito, considerar proposições abaixo. O Pacto Colonial reservou aos mercados metropolitanos o privilégio das transações coloniais. O Pacto Colonial privilegiava principalmente Portugal. E, basicamente, o Portugal detinha o privilégio das importações daquilo que era produzido na época do Brasil colônia. Então, caso fosse atendido completamente Portugal, o restante dessa produção era destinado a outros países, dada essa questão do Pacto Colonial. Planteios, trabalho escravo são características marcantes da colonização. Sim, de certa forma, esses dois elementos são marcantes aqui, tanto em outros países também, a característica dessa colonização. Foi feito aqui e em países da África. 3. A colônia constitui um sistema autônomo com relação às economias europeias. Alternativa falsa. A, a economia colonial ela era dependente das economias europeias. Ela, mesmo que comprasse ou realizasse trocas econômicas por formas legais, contrabando, a maior parte, o grosso, é dependente, extremamente dependente das economias europeias. Ou seja, esse item 3 é falso e o 1, 2 são os itens corretos. Né? Ele ainda pede, né, que seja compatível com o modelo de explicação
do Cabo Prado Júnior, mas no caso que são referidos também do texto. Então, item 1 e 2, então, correta a letra B. Questão 4, também do ano 2006, vai tratar já um pouco da questão da Revolução Industrial. E aqui ele traz um texto, né, do Hobsbawm, no seu livro A Era das Revoluções. E essa citação ele fala: a certa altura da década de 1780, foram retirados bilhões do poder produtivo das sociedades humanas. Aqui ele fala: Hobsbawm se refere ao processo de transformação socioeconômica de grande profundidade que eclode na Inglaterra, consagrado como Revolução Industrial. Como primeiro caso de industrialização e em contraste com outros casos nacionais que se seguiram, há características que são específicas, entre as quais podem ser apontadas. Aqui ele traz 3 itens. Então, ele fala mudança tecnológica de base científica, envolvendo relação entre indústria e universidade. Isso ocorreu mais no período recente, inclusive, por exemplo, a China. E, na época, isso não ocorreu. Houve, sim, mudanças tecnológicas, mas não tinha essa relação indústria-universidade, como tem na China, em Israel, como também tem na Coreia do Sul. Nessa época, as inovações tecnológicas foram inseridas, sem esse contexto da universidade. No item 2, atividade bancária comercial com as de bancos de investimentos. Nessa época, né, na Inglaterra, houve sim essa questão da introdução da atividade bancária, com os empréstimos, para financiar esses empreendimentos, os investimentos nesses maquinários. Só que ainda não existia essa questão de banco de investimento. E no item 3, ocorreu a organização empresarial familiar ao invés de corporativa. Essa questão empresarial familiar, obviamente, tinha a construção, né, a formação feita pelos donos do capital, que faziam esses empreendimentos de forma menor, né, e acabavam envolvendo mais as famílias, mas posteriormente, quando foi tendo essa evolução da primeira revolução industrial, foi aumentando essa necessidade de mão de obra. Mas a organização, inicialmente, era empresarial de família. A própria família juntava essa mão de obra e fazia essa produção. O item 2 e 3 corretos, né? É o item D. Uma coisa interessante, né, que é para citar sobre a primeira Revolução Industrial, é que foi o primeiro passo, né, a uma nova organização desse modo de produção capitalista. Esse período passou por um aumento significativo de indústrias, assim como um aumento da produtividade, dada essa inserção das inovações. E teve um primeiro passo nesse processo de substituição do trabalho manual pelo trabalho maquinário, com a introdução de máquinas. E também, né, com esse êxodo, com essa saída da zona rural na Inglaterra para adentrar nas cidades, em busca dessas oportunidades. E daí se iniciou esse processo de urbanização.
teve esse crescimento cifreado, né? E assim como problemas de ordem social, como violência, miséria e fome. A questão 5 ela dá continuidade também a esse assunto. Então, a Revolução Industrial Inglesa, no século XVIII, constitui um dos marcos decisivos do nascimento do mundo contemporâneo. Pode ser considerado, em boa medida, a expressão inicial de uma forma de sociedade, a do capitalismo industrial. Aí ele traz 4 afirmativos e pede que julgue quais são as corretas. Na primeira, ele fala que a Revolução Industrial na Inglaterra foi precedida por mais de um século de desenvolvimento econômico razoavelmente contínuo, que foi proeminente, na proeminência do país na industrialização. O item 1, de certa forma, correto, durante a Revolução Industrial na Inglaterra, que foi em 3 etapas, né? Então, teve a primeira revolução, teve a segunda, a terceira, dentro desse contexto da Revolução Industrial. E sim, houve mais de um século de desenvolvimento econômico com inovações. No início, principalmente ferro, depois teve a inserção do algodão e várias partes dessa questão industrial. Então, item 1 correto. No item 2 já trata que a indústria do algodão beneficiou-se logo no início das inovações tecnológicas, surgido no final do século XVII e ao longo da primeira metade do século XVIII, no campo da mecânica e da termodinâmica, base da máquina a vapor. Aqui ele trata essa questão da máquina a vapor e da termodinâmica, mas as principais inovações que contribuíram para a indústria do algodão, na parte foi a indústria têxtil, que deu um fim, né, a essa produção do algodão. E um dos principais meios, né, de aumentar a produtividade, a maquinário, né, foi a máquina de tear. Então, ao meu ver, essa questão apresenta um pouco de... O erro dessa questão é a incongruência, né, entre essa inovação tecnológica que ele fala que houve nessa indústria têxtil, que utilizava-se do algodão como uma das principais matérias-primas, e a inovação em seguida que ele cita. Então, item 2 incorreto. No item 3, ele fala que os primórdios da Revolução Industrial não foram tecnicamente muito desenvolvidos, o que minimizou os requisitos básicos de qualificação, de capital, de volume de negócio, de organização e de planejamento governamentais. Então, aqui, ele basicamente fala que, como esses equipamentos, como o início da Revolução Industrial, não exigiu um capital humano, um conhecimento avançado sobre essas tecnologias que seriam inseridas, acabou que veio a calhar no sentido de necessitar um investimento ou planejamento governamental nesse sentido, de inserir essas pessoas, essa parte da mão de obra e de qualificá-las. Então, de três, de certa forma, está correto, porque realmente essa inserção inicial da Revolução Industrial não exigiu essa qualificação de capital humano, a parte dos investimentos também não foram tão elevados, né, para a parte das pessoas que detinham capital, o que não exigiu, de certa forma, um planejamento governamental para que isso fosse iniciado. Então, entre três correto.
No item 4, ele fala até cerca de 1840, o ferro e o carvão aumentaram sua participação na economia inglesa, mas sem um aspecto revolucionário. Era o algodão que dominava a cena industrial, pois bens de consumo têm mercados de massa, mesmo em economias pré-capitalistas. Os bens de capital, por sua vez, têm mercado de massa somente em economias industrializadas. Sim, porque os bens de capitais, eles são esses bens produzidos, de certa forma, para atender a esses trabalhadores que estão envoltos, né, nesse sistema. Ou seja, em economias pré-capitalistas, são um mercado de massa era atendido principalmente por bens de consumo, e com o advento da Revolução Industrial, passou-se a se produzir bens de capital com o enfoque em atender a essa, essa população, a esse público. Então, eu tenho 4, ele está correto. Tem 1, 3, 4 correto. Letra D. Deixa eu enviar aqui de novo. A questão 6, 2009, vai tratar sobre o PND, o segundo PND especificamente. E ele fala: o desempenho da economia brasileira nos anos 1970 foi, em grande parte, condicionado pelo segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, segundo o PND, o mais importante concentrado esforço desde o plano de metas do presidente Sereno Kubitschek para promover modificações estruturais na economia brasileira. Já a segunda parte fala: o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento contribuiu para aumentar a capacidade geradora de energia elétrica no país, buscando viabilizar a expansão da produção de bens com elevado conteúdo energético, como alumínio, e permitiu a substituição de importações no setor de bens de consumo de luxo. Que é importante ressaltar que o BND foi de certa forma, um projeto ambicioso de investimento e estímulos para setores específicos da economia brasileira, e eles tinham uma combinação de investimento tanto de capital privado como estatal e financiamento externo. Esse segundo PND ele tinha como prioridade o aumento da capacidade energética e também da produção de insumos básicos de bens de capital. O segundo PND ele não era um plano de desenvolvimento apenas econômico, ele tinha um desenvolvimento integrado também com investimentos na parte social. Ou seja, diferentemente de outros que só tinham como vislumbre o investimento para desenvolvimento econômico, segundo o PNB, também vinha para atender a questão de demanda social, como investimento em previdência, investimento em saúde, investimento na educação. E o texto, né, do PND, segundo o PND, ele é dividido em 4 partes. Tem a parte de desenvolvimento e grandeza, tem os grandes temas de hoje e amanhã, a parte de perspectivas e a parte de ação para o desenvolvimento. Os eixos principais dessa estratégia de investimento é a parte da política industrial e também com foco na parte da agrícola. As principais áreas que foram focadas no segundo PND foi a parte de infraestrutura, uma ampliação da malha rodoviária, também da rede de telecomunicações. Também teve um advento, né, das indústrias, né, investimento na parte siderúrgica, na química pesada, metais não ferrosos e minerais não metálicos.
E essa questão de energia teve investimento na parte de petróleo e derivados, a construção de hidrelétricas com investimento nessa parte da produção de energia hidrelétrica, e também teve investimentos em fontes alternativas, como etanol, na época, com pró-álcool, foi um movimento feito na época, e energia nuclear, com a construção de usinas. Após todo esse contexto amplo sobre o segundo PND, é possível ver que esses dois itens são corretos e há uma relação, né? Porque aqui ele fala que no segundo item, ele fala que o segundo PND contribuiu para aumentar a capacidade geradora de energia no país, viabilizando a expansão da produção de bens. E no primeiro ele fala que o desempenho da economia foi condicionado pelo segundo PND, que promoveu mudanças estruturais na economia brasileira. Ou seja, essa mudança na matriz econômica energética para viabilizar essas indústrias que foram inseridas no segundo PND foi o que condicionou o crescimento da economia na época, o desempenho da economia nesses anos. Ou seja, as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. O item correto é a letra D. Na sétima questão, vai tratar um pouco sobre o período, né, de introdução do Plano Real na economia brasileira, já após impeachment do Collor, e também na época que assumiu seu vice, né, Itamar Franco. Aqui ele fala que a política econômica implantada de julho de 1994 a janeiro de 1999, sob a égide do Plano Real, trouxe importantes consequências para a economia brasileira nesse período. Aqui, né, também pega um pouco do governo da FHC. A esse respeito, considere as afirmativas. A política adotada foi exitosa na estabilização de preços, apoiando-se principalmente na abertura comercial e financeira, na valorização cambial e em elevadas taxas de juros. O item 2 ele fala que a política adotada impediu o crescimento da dívida mobiliária federal por meio de da privatização acelerada das empresas estatais. Na terceira fala a política adotada tornou a balança comercial deficitária no período de 95 a 98. E 4, a política adotada trouxe como consequência as altas taxas de crescimento da economia brasileira. A primeira, um segundo. Essa parte do primeiro item, nessa época, teve essa questão do controle inflacionário e a abertura dos mercados, e no início do Plano Real tinha essa equiparação do real ao dólar, porém, como a inflação ainda era um pouco mais alta, o juro interno, na época, era um dos maiores do mundo, e, de certa forma, isso atraía a entrada de investidores no mercados de capitais.
Então, de certa forma, o Plano Real ele trouxe essa questão da estabilidade de preços, além da abertura comercial do país. Porém, o preço a se cobrar foi ainda a existência aqui no mercado interno de elevadas taxas de juros. O segundo, ele fala que a política impediu o crescimento da dívida mobiliária federal por meio da privatização. Não, ainda assim, ainda teve crescimento da dívida, só que como tinha uma estabilidade de preços, a dívida poderia ser paga aos poucos. A privatização não teve uma relação direta com essa parte do crescimento da dívida. No item 3, a política adotada tornou a balança comercial deficitária no período. Sim, devido a essa questão da equiparação do dólar com o real, na época do Plano Real, o Brasil começou a importar produtos que antes não tinha condição, o que gerou resultados desfavoráveis na balança comercial e, inclusive, afetou a indústria nacional, a produção da indústria nacional. E quatro, a política adotada trouxe como consequência altas taxas de crescimento. Não, tinha uma certa taxa de crescimento, mas não era tão elevada como em períodos anteriores. Então, a resposta correta é 1 e a 3, e tem A. Na questão 8, voltando aqui para a década de 80, aqui vai falar de outro plano, que é o plano cruzado, na época do Sarney. E essa questão ela é bem específica, que ela pede a característica que esteja relacionada com esse plano. De certa forma, o Plano Real teve essa questão da introdução de nova moeda, introduziu também uma regra de conversão de obrigações contratuais para que as obrigações contratadas com cláusulas de indexações fossem para mais de um ano, né? Só em contratos com mais de um ano. Teve essa questão dessa regra. Ocorreu também um congelamento de preço, a conversão dos salários para o cruzados, a indexação dos salários também, quando os salários foram indexados numa escala móvel, e ocorreria um ajuste automático toda vez que a inflação acumulada fosse maior 20%. Esse que é o chamado gatilho salarial. E também teve a questão da conversão dos aluguéis, questões do sistema financeiro de habitação e mensalidades escolares, que esses preços também foram convertidos para acusados. Ou seja, parte do plano previa a mudança da conversão das moedas e outra parte era voltada mais para questão de indexação e desindexação. No item A, ele já fala do congelamento de preços, fala da taxa de câmbio, que é fixa na época, só que não foi congelada, o Banco Central tinha ainda autonomia para alterar ela. A criação do gatilho salarial. Esses três itens estão corretos, são presentes no plano cruzado. No item B, ele fala que a criação de salarial e das OTNs com retidade estabiliza para os contratos fixados. Correto? Incorreto. No item C, a redução imediata dos gastos do governo federal e aumenta a tributação direta via imposto de renda. Nossa, que incorreto. Estabelecimento de metas claras para as políticas monetária e fiscal, sem correspondente política de reajustes salariais. Que incorreto, tinha uma política de reajuste salarial.
Isso aqui, o item é incorreto, que ele fala que o congelamento dos preços teve um reequilíbrio do poder de compra quando houve escassez. Então, o item correto é a letra A. A questão 9, 10, 11 já vai tratar um pouco sobre a parte de PSI, que é o processo de substituição de importação. E também desse contexto do período da época. Foi de 1930 até 1980. Questão 9. Entre meados da década de 1930 e a crise da dívida externa, em princípios da década de 1980, prevaleceu na América Latina, em particular no Brasil, o chamado modelo de desenvolvimento por substituição de importações. São características desse modelo: 1. Perda do papel estratégico das exportações no crescimento econômico. 2. Alto grau de participação do setor público na economia, inclusive como promotor do processo de desenvolvimento socioeconômico. Redução do elevado grau de concentração de renda herdado do modelo de crescimento primário exportador. Inflação crônica resultante do desequilíbrio permanente das finanças públicas. O item 1, ele fala da perda do papel estratégico das exportações, sendo que isso, de certa forma, não ocorre. O item 2, ele fala do alto grau de participação do setor público na economia, inclusive como promotor do crescimento e desenvolvimento socioeconômico. E como pode ser perceptível durante esses períodos, houve diversos planos de desenvolvimento econômico e, sim, havia alta participação do setor público, somente essa questão de planejamento e financiamento de determinados setores. Redução do elevado grau de concentração de renda, não, isso não ocorre, principalmente na parte do milagre econômico. Houve altas taxas de crescimento, mas também houve o aumento da desigualdade econômica, porque os investimentos privilegiaram uma porcentagem da população e a grande maioria ficou à mercê, descolada desse desenvolvimento que teve. Inclusive, tinha uma frase famosa, né, do início da época, que ele falava do crescimento boa para depois se repartir, só que isso definitivamente não ocorreu. E 4, a inflação crônica resultante do desequilíbrio permanente da finança pública. Esse é um problema constante da época, essa parte da inflação, combate à inflação, e afetava diretamente essa questão das finanças públicas. O item correto é o item D, a alternativa 2 e 4 correta. Uma coisa que é importante salientar, né, sobre o PSI, o processo de substituição e importação, como modelo de desenvolvimento, ele pode ser caracterizado como, de seu início, né, com um estrangulamento externo, que é a queda do valor das exportações, junto com uma manutenção dessa demanda interna. Ou seja, se mantém a demanda por importação, mas acaba gerando escassez de divisas. Se caracteriza como estrangulamento externo. No PSI, no modelo de substituição de importações, para contrapor essa crise cambial gerada, acabam tendo medidas para proteger a indústria nacional e para aumentar a competitividade. Com isso, ocorre uma onda de investimentos, né, em setores de forma a produzir internamente aquilo que era importado
de forma a ter um aumento da renda nacional e também da demanda agregada. Um problema comum desse modelo é essa questão do estimulamento externo, que apesar de ter um crescimento da demanda, parte dos investimentos se transformam em matéria-primas, equipamentos exportados, e, em geral, o ritmo de crescimento das exportações ele acaba sendo mais rápido do que o crescimento das exportações e acaba colocando o país numa nova crise. Ou seja, toda essa questão do modelo e essas problemáticas foram bastante vívidas, né, nessas décadas da economia. A questão dela é falar dos indicadores da produção industrial entre 27 e 39, e aqui eles citam um texto do processo de substituição de importação. Embora a origem da indústria brasileira remonte às últimas décadas do século XIX, tendo continuidade durante a República Velha, foi na década de 1930 que o processo industrial ganhou impulso e passou por certa diversificação, iniciando efetivamente o processo de substituição de importações. E assim, com o auxílio dessas informações, certo. Com o auxílio dessas informações, avalie as seções a seguir. A primeira fala da expansão industrial dos anos 1930, impulsionada pelo PSI, ocorreu de forma setorialmente homogênea, com predominância de produção de bens de capital e de consumo durável. E a expansão industrial ela não ocorreu de forma setorial homogênea. Getúlio Vargas ele privilegiou alguns setores específicos, construindo estatais. Então, de certa forma, houve um privilégio para determinados setores, até mesmo para focar os investimentos de forma que dê certo, né, esse desenvolvimento dessas indústrias. Então, item 1, incorreto. Item 2, o PSI resultou em diminuição do volume das importações no período entre 1928 e 1939, traduzindo-se em um alívio estrutural para a balança comercial do país. O modelo do PSI ele prevê essa redução do volume das importações, só que isso não traduziu em um alívio para a balança comercial do país. Porque essa questão do estrangulamento ainda era presente, certo? Bom. E o Brasil também tinha essa questão da importação dos maquinários, e a balança comercial do país ainda continuava deficitária. Ou seja, mesmo com a introdução do PSI, houve uma diminuição, sim, dessa questão da demanda externa, mas o mercado interno, apesar de ser alimentado por essa produção interna, a balança comercial não teve esse alívio estrutural. No item 3, um dos fatores que explicam o surto industrial, conforme demonstra a tabela, foi a depreciação da moeda nacional frente à libra inglesa após 1934, que tornou o produto importado relativamente mais caro do que o nacional e estimulou, assim, a produção interna. Sim, nesse período ocorre uma desvalorização, depreciação da moeda. Isso tornou-se o produto brasileiro, produzido no mercado interno, mais caro do que o nacional. Isso pôde estimular a produção interna, já que era mais barato a produção que era produzido do que aquilo que era trazido, importado de fora. Tem três correto.
No item 4, ele fala que depois de 1930, com o PSI, alterou-se a dinâmica da economia brasileira, pois a produção, o emprego e o ritmo de crescimento passaram a depender da produção para o mercado interno. Sim, com essa mudança da economia exportadora para o início do desenvolvimento da nossa indústria, é, a, a dinâmica da economia brasileira foi alterada e tanto o ritmo do emprego quanto do crescimento econômico foram ligados diretamente a essa questão da produção para o mercado interno. Ou seja, o mercado interno ditava essa questão do emprego, das indústrias e o crescimento da economia. E tem 3, 4 corretos, letra C. Aqui mais uma questão sobre o processo de substituição de importações. Aqui ele fala: a década de 1930 marcou o início da industrialização no Brasil, cujo objetivo era reduzir a dependência externa que o modelo exportador propiciava. Para isso, o Brasil adotou o modelo da industrialização por substituição de importações, segundo o qual o país passaria a produzir os bens industrializados que antes importava. Considerando esse contexto, avalie as afirmações seguintes. No item 1, a industrialização decorrente da adoção do modelo ISI eliminou o setor agroexportador ao absorver a sua mão de obra. No item 2, ele fala que o modelo ISI levou o Brasil a uma produção orientada para atender o mercado interno, ou seja, a economia se voltou para dentro. Nesse item 1, a industrialização não absorveu diretamente essa mão de obra, mas houve sim um processo de êxodo, né, dessa zona rural, desse pessoal que produzia a parte agro, para a parte da mão de obra, só que não teve essa absorção completa. E o setor agropecuário, a parte da produção agropecuária no Brasil, ainda continuou. Inclusive, em planos posteriores, né, inclusive Getúlio Vargas, tinha um planejamento especial para a parte agroexportadora, ou seja, não houve essa eliminação. No item 2, sim, o Brasil, com essa produção orientada para atender o mercado interno, a produção se voltou para aquilo que seria a demanda interna, ao invés de o Brasil exportar determinados produtos e serviços que tinham demanda aqui, passou a produzir por meio dos investimentos nessa indústria. Ou seja, a economia voltou-se para dentro. Então, ele fala: com a adoção do modelo ESI, houve redução dos investimentos para os setores substituidores de importação. Não, é o contrário, né? Houve um aumento dos investimentos para esses setores. No item 4, a agenda de industrialização do Brasil foi responsável pelo crescimento da produção do país e pela redução das importações, que eliminou o estrangulamento externo. Não. Esse modelo de substituição de importações foi o que ocasionou o estrangulamento externo. Apesar de ter ocorrido o crescimento da importação no país e a redução das importações, o estrangulamento externo ainda ocorria, principalmente ocasionado pela crise cambial.
governo tomava determinadas medidas, né, para proteger a indústria. Mas, ainda assim, ocorria essa questão da evasão, essa escassez de divisas. Então, item 4 é incorreto. O parque industrial resultante da adoção do modelo ISE diversificou a pauta de exportação, mas não foi capaz de eliminar a exposição da economia brasileira às questões externas. O item 5 correto. Mesmo com essa diversificação da pauta de exportação no Brasil, o Brasil ainda assim era exposto às questões externas. A nossa economia ainda tinha essa dependência e correlação com os movimentos de países centrais. Ou seja, nossa economia ainda era periférica, apesar de ter iniciado esse processo de industrialização ou substituição de importação. Ou seja, item 2 e 4 item 2 e 5 são corretos, letra C. Aqui é a questão discursiva, questão 4 ano de 2012. Aqui ele fala: a crise financeira internacional, deflagrada em 2008, guardava algumas semelhanças com a crise de 1929, como, por exemplo, seu epicentro, a economia norte-americana e os efeitos recessivos sobre a economia mundial. No que se refere aos impactos sobre a economia brasileira, houve, em 2008, assim como aconteceu na década de 1930, forte intervenção e atuação do governo no sentido de amenizar e até mesmo contrarrestar os efeitos da crise. Na década de 1930, começando por uma política de valorização das exportações de café, sustentação da renda, prosseguindo com uma série de medidas que visavam estimular a industrialização nascente. O Brasil logrou alcançar uma saída relativamente rápida da crise. Já em 2008, o governo adotou uma série de medidas de estímulo ao consumo que fizeram o país tornar-se referência em termos de adoção de políticas econômicas anticíclicas. Considerando a temática abordada no texto, faça o que se pede nos itens a seguir. O item L fala: compare esses dois momentos de crise da economia mundial, identificando suas principais causas e consequências. Item B, disserte sobre as políticas adotadas no Brasil e suas contribuições para a superação da crise nos períodos indicados. Aqui eu fiz um texto expositivo mais alongado, mas na prova você pode fazer com mais enxuta, de forma que sobressaia esses pontos que estão de fato. Aqui no texto eu citei: enquanto que na crise de 1929, o marco foi o crédito da Bolsa de Nova York, motivada pela sobrevalorização do preço de ativos, imbuído pela especulação, além da sobreprodução e do excesso de crédito. Já na crise de 2008, a crise subprime teve origem no mercado de hipotecas norte-americano. Como as cadeias econômicas globais eram interligadas, o efeito de espalhamento ocorreu nos anos seguintes ao início da crise. Um ponto em comum que pode ser linkado como causa das crises é o fator especulativo existente e a consequentes, além da queda de produção, foi os altos níveis de desemprego. Esse primeiro parágrafo, você poderia falar apenas que a crise de 29 teve como motivação a sobrevalorização do preço de ativos, e a crise de 2008 ocorreu por causa do subprime, né, no mercado norte-americano, e que o fator especulativo foi uma causa comum entre ambos, e a consequência também das duas crises foi queda de produção e alto nível de desemprego. Assim, 4 linhas dá para expor o que eu coloquei aqui em 7 linhas, mais ou menos. No item B, disserte sobre as políticas adotadas no Brasil e suas contribuições para a superação da crise. Aqui, durante a crise de 29, a economia brasileira era uma economia exportadora.
Com a mudança de regime político, foi adotado o processo de substituição de exportações, por meio das propostas de Getúlio Vargas, na década de 1930. Foi feita uma série de mudanças no âmbito político, econômico e social, com a criação de instituições, órgãos estatais e direitos trabalhistas. Por fim, na crise de 2008, o Brasil possui elevadas reservas internacionais, dado o equilíbrio macroeconômico e mudanças promovidas na década, além da expansão do seu mercado interno. Com isso, para obter crescimento econômico, foram realizadas medidas de estímulo à economia, a exemplo da expansão de crédito via BNDES, de forma a manter o ritmo da atividade econômica e a manutenção de emprego. Essas partes aqui, inclusive a expansão de crédito listada no texto, aí eu dei uma aprofundada citando o BNDES, e, de certa forma, essa parte ela pode ser discutida trazendo um pouco essa questão histórica do processo da mudança da economia agroexportadora, processo de substituição, que foi o que balizou o Brasil nessa época dessa crise de 29. O Brasil foi forçado a sair da economia agroexportadora, que o Brasil era um grande produtor de café, e como os Estados Unidos, que foi o epicentro da crise, é um dos principais compradores, o Brasil acabou tendo que modificar essa sua matriz econômica, e com a mudança também de governo e do regime político, com a entrada com o fim do regime café com leite, com a entrada do Getúlio Vargas, e houve essa inserção do processo de substituição de exportação, que já foi citado aqui. Então, é importante citar que essa mudança política e a mudança da matriz econômica foi um pilar das políticas adotadas, né, contribuiu para que superasse a crise. De certa forma, os investimentos realizados na matriz industrial, no meio do processo de substituição de exportações, foi o principal motor, né, para o Brasil saísse dessa crise. E na de 2008, o Brasil já tinha uma estrutura sadia, uma estrutura econômica sadia, dada a elevadas reservas internacionais. Pode citar também o boom das commodities anterior, ou não, fica a seu critério. E essa parte também da expansão do mercado interno no período de 2008. E como solução no governo Lula, foi ter essa expansão de crédito para manter o ritmo da atividade econômica e a manutenção dos empregos.